Começando mais um programa Semeando Saúde. E hoje é com muita alegria que nós temos a honra de receber aqui o Dr. Marcos Ávila. Mas eu queria perguntar para você, antes mesmo de começar, você já imaginou se você acordasse um dia e não pudesse ver nada, não enxergar nada, não pudesse olhar para as pessoas que você tanto ama? Pois é, nosso tema de hoje vai ser as causas de cegueira no Brasil. Você sabia que nós temos mais de 1 milhão de pessoas cegas no Brasil? E você sabia também que nós temos mais de 4 milhões de pessoas que enxergam menos de 30%? Por isso que nós trouxemos aqui a grande referência brasileira em termos de oftalmologia, que é o Dr. Marcos Ávila. Fala um pouquinho mais da sua experiência na área de oftalmologia, da sua história, professor. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito honrado com a sua presença. Deputado Jorge Moraes, antes de tudo, prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre um tema que eu dedico a minha vida a ele, que é a cegueira e a prevenção da cegueira. Eu sou médico, formei na Universidade Federal de Uberlândia, fiz residência no Rio de Janeiro, passei muitos anos na Universidade de Harvard, em Boston, onde provavelmente eu tive a intuição de me dedicar a esse tema. Aqui no Brasil, sou professor titular de oftalmologia da Universidade Federal de Goiás e fundei o CEROF, o Centro de Referência em Oftalmologia, que esse ano, deputado, completa 25 anos atuando em prol da saúde pública ocular, lidando com a prevenção da cegueira e o combate à cegueira aqui no Centro-Oeste. Professor Marcos Ávila, quais são as principais causas de cegueira no Brasil hoje? Deputado, é uma pergunta extremamente importante porque nós temos dois tipos de cegueira. As cegueiras que são preveníveis e aquelas que são irreversíveis, a paciente que não tem como voltar a enxergar. Então, as causas que são reversíveis e irreversíveis. E as principais causas hoje no Brasil, por incrível que pareça, ainda são a catarata, é a principal delas. Temos a retinopatia diabética, que é uma doença que o paciente vai perdendo a visão, o paciente diabético, principalmente descontrolado. O glaucoma e uma doença não muito conhecida da população, que é a degeneração macular relacionada à idade. Essas são as 4 principais. Obviamente que existem outras inúmeras causas, mas essas são as principais que nós devemos estar atentos para prevenir, porque se prevenirmos, provavelmente o paciente não vai ficar cego. Doutor Marcos Ávila, não sei se os números estão certos, mas as estatísticas mostram que catarata representa mais de 50% dos casos de cegueira no Brasil e que a maioria são tratáveis e que as pessoas podem fazer uma cirurgia e voltar a enxergar. Você não imagina o que é isso, cidadão? Você que está nos vendo, a alegria que nós tivemos a oportunidade de acompanhar muitos casos das pessoas que praticamente estão enxergando nada e que do dia para a noite, como se fosse um milagre, elas voltam a enxergar. Fale-me um pouco dessa experiência que o CEROF tem realizado com relação à catarata, das causas da catarata, e depois vamos chegar aí ao tratamento e dos projetos que estão em execução pelo CEROF. Então, a catarata é uma causa de cegueira felizmente reversível. A cirurgia é um sucesso muito grande e desde há muitos anos a gente vem se dedicando lá, aqui no CEROF, na Universidade Federal de Goiás, a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata é uma cirurgia que tem uma efetividade grande, o paciente, na grande maioria das vezes, volta a enxergar. E o senhor me perguntou por que o CEROF se dedica a isso. Porque a incidência da catarata é alta e, como o senhor disse muito bem, 50% dos casos de cegueira no Brasil hoje são associados à presença da catarata nos pacientes idosos. E a idade é a principal fator de risco, maior causa do aparecimento da catarata. Dr. Marcos Ávila, hoje, a cirurgia de catarata, se eu tenho um projeto, então eu vou até falar um pouco dele aqui, para depois eu complementar. A honra para nós foi ter conhecido o Dr. Marcos Ávila na realização desse projeto. Eu já tive a honra de ser aluno do professor Marcos Ávila, porque me formei também na Universidade Federal de Goiás, como médico, e tive a oportunidade agora, com a deputada Flávia Moraes, que é minha esposa, todos sabem, de poder fazer uma visita ao Dr. Marcos Ávila 2 anos atrás e desempenhar e começar um projeto novo lá,
né? E hoje, neste ano, nós já estamos chegando, né, a 12 milhões, nós vamos chegar a 12 milhões, vamos investir ainda mais para poder, né, a gente conseguir, né, avançar nessa fila que existe de cirurgias de catarata no estado de Goiás. Né? Fala-me um pouco desse projeto, doutor Marcos Abra. Realmente a vinda do senhor há cerca de 2 anos atrás ao CEROF foi de extrema importância no combate à cegueira pela catarata no Brasil. Quando o senhor lá esteve conosco, junto com a deputada Flávia, nós mostramos a situação que nós vivíamos, que nós precisávamos tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas idosas que padecem por falta de visão de catarata. Eu vi o brilho nos olhos do senhor e da nossa querida deputada federal Flávia Moraes, sua esposa, e de lá para cá tem sido tempos extremamente alegres para todos nós lá do CEROF. A equipe nossa é grande e nós nos dedicamos ao projeto da catarata por vocês capitaneado. Nós fizemos uma quantidade enorme de cirurgias no estado de Goiás, praticamente todo. Operamos em algumas cidades fora de Goiânia e aqui em Goiânia, obviamente, a maioria das cirurgias foram realizadas aqui e eu acho que projetos como esse devolvem a cidadania. Vocês estão de parabéns, como nós brincamos lá, vocês são hoje o padrinho e a madrinha da cirurgia de catarata aqui no estado de Goiás e do CEROF. Nós temos muito orgulho de dizer isso e agradecê-los em nome da equipe do CEROF e dos milhares de pacientes que foram beneficiados. Olha, a alegria é nossa de poder, né, fazer um trabalho com uma entidade tão séria, que é o CEROF hoje, que é o Centro de Referência em Oftalmologia de Goiás, vinculado à Universidade Federal, né, que tem residentes, que faz um trabalho, né, incrível. Você precisa de conhecer o CEROF, porque o CEROF, né, ele não perde para nenhuma clínica particular, né, doutor Marcos Abra. Eu quero aqui, né, dizer que nós já chegamos a mais de 2.500 cirurgias, né, de catarata. Queremos chegar, né, esse ano ainda, se Deus quiser, né, a 5.000 e vamos continuar com esse trabalho. Acho que nós temos que, como políticos, nós temos que reconhecer que nós não podemos ficar só no discurso, nós temos que partir para a prática, né, e desse projeto, da nossa conversa, né, o sonho que eu tenho agora é de a gente poder esboçar aquele projeto de criar, né, uma zona livre, uma cidade livre, né, de pacientes com catarata, porque nós sabemos que com a idade, né, a maioria dos casos acaba caminhando para a catarata. Mas eu quero aqui mesmo parabenizá-lo por isso, né, professor Marcos Abra. Para nós é uma honra muito grande estar tendo essa parceria. Olha, eu me lembro muito bem, né, quando chegamos lá para poder acompanhar o pós-operatório, alguns pacientes do interior, né, e quando eu cheguei lá, né, tirou o tampão, na hora exatamente estava tirando o tampão. O professor Marcos Abra tirou o tampão do olho. A paciente não enxergava nada antes, vocês não imaginam o que é isso não. Não, vocês podem imaginar, tampa o olho e depois você tira. Rapaz, a hora que aquela senhora começou a olhar e começou a sorrir, né, e todo mundo ali naquela alegria, naquela felicidade contagiante, porque é dignificante aquilo, né, eu ainda fiquei na besteira de brincar com ela. Falei assim, tá enxergando tudo? Ela falou para mim, sentou, você lembra, professor? Eu falei assim, você está vendo esse rapaz bonito aqui? Eu falei assim, eu estou vendo um gordinho aí. Eu falei assim, então você tá boa mesmo. Aí depois daquele dia eu fiz uma dieta, agora melhorei, né, professor? É verdade. Né? Mas vamos falar também, né, de uma causa que eu acho muito importante, que é esse cuidado, né, que o diabético tem que ter no controle adequado, porque senão ele acaba, né, caminhando também, né, para o problema, né, da retinopatia diabética, não é isso, professor? Como que seria esse caso dele? Então, eu volto um pouquinho no programa de catarata, deputado, porque nós tivemos a oportunidade, a equipe é grande, e nós, lá durante o projeto de catarata, nós também fazemos todos os exames que são básicos para uma consulta oftalmológica. Fazemos fundo de olho, fazemos biomicroscopia, são exames específicos, quando vocês vão no oftalmologista, vocês conseguem ver. E aí eu uso esse projeto social, que foi o projeto da catarata, para dizer que nós também, durante o projeto, descobrimos uma quantidade enorme de pacientes sofrendo por outras doenças. E eu cito, como o senhor está dizendo, a retinopatia diabética e o glaucoma. E esses pacientes foram tratados, estão sendo tratados no CEROF
e possivelmente a grande maioria deles que não estão em fase avançada da doença vão poder prevenir a cegueira causada pela retinopatia diabética e pelo glaucoma. Então, eu acho que esses projetos sociais feitos por instituições competentes e sérias, eu acho que o Serof é uma delas no país hoje, eu acho que nós somos um exemplo do Brasil para projetos sérios, nós podemos não só ver a catarata, como também diagnosticar a retinopatia diabética. E terminando, a retinopatia diabética é o resultado do diabetes sem controle. O paciente que não cuida do seu diabetes vai lesando os pequenos vasos, os microvasos dentro do olho, daí começa a sangrar, começa a causar baixa visual, manchas na visão, e isso vai com o tempo piorando, até que infelizmente ele perde a visão. Se a gente descobre na fase inicial, nós podemos tratar a retinopatia diabética e evitar a cegueira. Então, você tem diabetes? Olha, o primeiro passo é buscar a prevenção. E eu falo que através do conhecimento, você pode dar agora esse primeiro passo. Mesmo que você não está sentindo nada, é ideal que você procure também uma consulta com o oftalmologista. Ele está assim preparado para poder fazer este diagnóstico prévio, de poder estar orientando e auxiliando aí no acompanhamento dessa lesão tão grave. É porque esses casos, na maioria deles, eles podem chegar a ser irreversível no futuro, né, doutor? Sem dúvida, o diabetes é a principal causa de cegueira no mundo, na população economicamente ativa. Quem está trabalhando, pessoas que estão na faixa antes da aposentadoria, que nós chamamos de população economicamente ativa, o diabetes, a retinopatia diabética, para ser mais específico, é a principal causa de cegueira nessa população chamada então de economicamente ativa. Todos vocês que têm diabetes ou têm uma familiar que tem diabetes ou vizinho, prestem atenção nesse fato, levem um oftalmologista para prevenir se o problema estiver começando. E o nosso programa hoje está tendo a honra de receber o professor Marcos Ávila, falando sobre causas de cegueira no Brasil. E outras causas, o que você gostaria, professor, de ressaltar da importância da prevenção e de outras causas das cegueiras no Brasil? Como eu disse, é um tema que eu gosto muito e nós trabalhamos muito com isso. Nós tivemos recentemente o 7º Fórum Nacional de Saúde Ocular, lá em Brasília, no Congresso Nacional, e lá foi o tema de discussão de todo esse complexo problema da cegueira no Brasil. Deputado, nós estamos muito preocupados também com o glaucoma. Por quê? Porque o glaucoma é uma doença que está aumentando muito. Por quê? Está associado a uma das causas de aparecimento do glaucoma, é o envelhecimento também. Pessoas mais idosas são mais propensas ao glaucoma. Pessoas que têm glaucoma na família são mais propensas ao glaucoma. Então, também dentro desse espectro de prevenção, o glaucoma que todo mundo conhece. Por que é glaucoma? Glaucoma é pressão alta no olho. Não é só isso. Às vezes o glaucoma não tem uma pressão tão alta, mas está causando uma alteração no nervo óptico. E essa alteração é irreversível uma vez instalada. E se nós descobrimos o glaucoma numa fase inicial, nós vamos pingar os colírios para baixar a pressão do olho, ou vamos, às vezes, em alguns poucos casos, ter que fazer uma cirurgia para evitar que o glaucoma progrida, e nós podemos, desta maneira, salvar a visão do paciente. Olha, aí não tem nada mais gratificante. E a nossa função aqui do nosso programa Semeando Saúde é exatamente esse: despertar o conhecimento das pessoas para que elas possam, através desse conhecimento, ter a oportunidade de buscar o caminho da prevenção e assim poder auxiliar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a nossa missão. E também, aqui como deputado estadual, na Casa do Povo, na Alego, na Assembleia Legislativa, de poder desempenhar e executar projetos que busquem a facilitar esse acesso, a buscar recursos como este da deputada Flávia Moraes, e que o doutor Jorge também vai estar colocando recursos lá, você pode preparar, que chama o programa Novo Olhar, que tem feito a realização do sonho de centenas de pessoas por todo o estado de Goiás. Nós tivemos em todos os municípios, fizemos triagem em todos os municípios, fizemos com o Serof diversas cirurgias. Então, nada mais justo também de que reconhecer esse trabalho sério que o Serof, através do professor Marcos Ávila, tem feito em Goiás. Ele que é referência no Brasil.
Ele que já tem aí uma experiência de mais de 25 anos nessa área, né, de trabalho social, né, não como profissional. E eu queria aqui, professor, antes de passar as considerações finais para o senhor, né, lhe fazer um convite, porque eu acho que toda homenagem ela tem que ser feita em vida, na maioria das que. Então, né, o senhor, eu sei que vai ter muitos e muitos anos pela frente para poder nos auxiliar e nos ajudar, mas eu queria não só o senhor, né, mas queria, né, convidar ao Serof, né, porque nós queremos no final do ano realizar aqui, né, uma sessão solene em homenagem ao Serof. Está aqui, né, já o nosso requerimento, né, que nós vamos apresentá-lo. Eu queria que, em nome do Serof, nós vamos poder, né, escolher, né, os profissionais para que nós possamos aqui na Assembleia, na Casa do Povo, fazer essa justa homenagem, né, ao Serof pela execução desse programa da deputada Flávia Moraes e tantos outros, né, que você tem feito. Quando eu chego no Serof, daí vejo lá, como nós acompanhamos agora, a presença do governador Ronaldo Caiado, a presença da ministra, né, da Saúde brasileira lá visitando, né, nos enche de orgulho, né, e a certeza que nós estamos no caminho certo. E como, né, goiano, né, como deputado estadual, né, eu fico muito honrado de ver, né, profissionais como o senhor desenvolvendo um trabalho tão importante como esse. Então fica aqui a nossa eterna gratidão, os nossos parabéns, mas também, né, convidar o senhor e toda a equipe do Serof para poder vir aqui na Casa do Povo ser homenageados. Vocês merecem. O que dizer depois de umas palavras dessa, né? Muito obrigado por reconhecer que o pouco que a gente faz, que eu acho que pode se representar para muitos, muito. Eu fico lisonjeado, vou passar para toda a equipe, daqui a pouco vou estar reunido, como quase os dias nós fazemos, vou comunicar a todos, eu acho que vai ser uma choradeira danada. Essa homenagem para nós é muito importante, é muito gratificante e nos motiva a continuar perseguindo o caminho de ajudar as pessoas, que ao final de contas é o que mais importa na nossa vida. Muito obrigado, deputado. Parabéns pelo que o senhor faz, parabéns pelo que a deputada Flávia Moraes fazem, reconhecer que a obra social na oftalmologia, na prevenção da cegueira, na saúde ocular, é uma das obras sociais mais importantes que podem ser feitas no nosso Brasil. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, isso é dignidade, isso é respeito com o ser humano, isso é a certeza que nós temos, né, que um dia todos nós podemos precisar, né, de uma ajuda como essa. Então fica aqui, né, professor Marcos Abra, fica aqui a toda a equipe do Serof, a deputada Flávia Moraes, né, nosso reconhecimento, a nossa, né, gratidão, né, e, né, o estímulo para que nós possamos, né, continuar trabalhando, né, que nós possamos agregar a esse projeto, né, mais deputados, para que nós possamos aí sim, né, chegar, né, em cada lar, né, goiano, em cada lar brasileiro, né, e dizer, né, que nós, né, estamos fazendo a nossa parte, que nós estamos contribuindo, né, para a resolução de um problema tão sério que é a causa da cegueira, que para nós só dá para entender, né, se a gente se colocar no lugar, né, do paciente por um pouquinho. Pensou pacientes que demoram, né, 1, 2, 3, 4, 5 anos na fila, esperando a cirurgia, muitas das vezes perde e agora tendo a oportunidade de um prazo até de poucos dias já fazer a sua cirurgia. Então, mais uma vez, professor Marcos, em nome, né, da deputada Flávia, em meu nome, em nome da Casa do Povo, né, leve, né, a equipe do Serof, né, a nossa alegria de poder fazer essa justa homenagem. Que Deus ilumine o caminho, né, de vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho sério, né, e que tem trazido tanta alegria, né, com qualidade, né, porque as lentes são importadas, tudo da melhor qualidade, um tratamento de qualidade, né, para a nossa comunidade, para o nosso povo goiano. Muito obrigado. Sou eu que agradeço o convite. Estamos encerrando mais um programa Semeando Saúde. E hoje, né, foi com muita alegria que nós recebemos aqui o professor Marcos Abra. Obrigado, professor, pelo trabalho, né, pela realização de tantos sonhos, né, que você tem feito em todo, né, o estado de Goiás. Muito obrigado, né, espero que em breve nós possamos estar aqui discutindo outros assuntos. Muito obrigado, nós é que agradecemos.